Posso colocar ali, ó, para filmar ali. Mas aqui acho que fica bom. Filmar aqui a gente de frente, ó. Você sabe. Prefere deitado? Você que sabe em pé, eu podia colocar no Instagram também. Ah, então tem que ser em pé. É. Deu certo. Tem gente chegando aí, olha o pessoal chegando. Oi, gente, bom dia. Eu agradeço aí a presença de vocês, só um instante. Vocês sabem que tudo é ao vivo, né? Olha aí. Bom dia, aqui é Fátima Montenegro, direto para o canal GNSC Web TV. Agradeço aí a presença de vocês que estão chegando. Vocês sabem que eu sou um pouco cegueta, não consigo ler, mas eu quero ver muito like, compartilhamento. Essa oportunidade aqui é única. Nós estamos hoje com o deputado Coronel Assis. Não é fácil conseguir esse momento tão especial para o nosso canal. Coronel, deputado, é muita coisa. Vamos conhecer um pouquinho da vida, dos projetos do deputado Coronel Assis. E é um prazer, deputado, estar aqui com o senhor. Um bom dia. Nossa, seu gabinete é lindo, deputado. Gente, morro de inveja. Deputado, bom dia. Bom dia, Fátima, bom dia a todos os nossos amigos aí que nos acompanham pela web. Realmente é uma grande satisfação poder estar hoje aqui falando um pouco com você, né? Afinal, você é uma jornalista de extrema qualidade aí, que leva sempre a notícia verdadeira aos brasileiros que estão dentro e fora do país, e para nós é muito bom poder falar um pouquinho aqui com você, né, dentro aqui do nosso gabinete na Câmara dos Deputados, e falar um pouco dessa trajetória, né, de vida, de parlamento, agora recente, né, até aqui. Deputado, quem é o Coronel Assis? Olha, o Coronel Assis, ele é aquele menino, eu gosto de dizer, né, que eu sou aquele menino pobre do bairro Jardim Glória, lá na Várzea Grande, uma cidade que fica ali colada a Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, e que desde cedo, né, vindo de uma família muito humilde, de um grupo familiar ali muito unido, humilde, mas porém muito unido, tentou aí de toda forma se sobressair, né, dos desafios da vida. Trabalha desde cedo, eu trabalho desde meus 7 anos de idade, já vendi cocada, já vendi sacolé, já vendi bolo na rua, e fui auxiliar de mecânica, fui mecânico antes de entrar na Polícia Militar, de fazer o vestibular, e a vida toda foi um desafio, né? Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu já era mecânico de bomba injetora, e um colega que trabalhava numa retífica comigo me fez a proposta de fazermos o concurso vestibular. E eu disse que eu não queria fazer, porque eu estava terminando o segundo grau, que estava bom para mim aquela profissão que eu tinha. E ele me instigou ali, eu fui fazer o vestibular, não passei na primeira vez, na segunda vez também não passei, e por fim no terceiro concurso vestibular eu fiz para o curso de formação de oficiais, da qual aí decorreram 28 anos e 4 meses de carreira dentro da Polícia Militar do Mato Grosso, chegando, né, ao cargo máximo da instituição, que é ser comandante-geral da Polícia Militar. Nossa, que trajetória, hein, deputado? Deputado, e o que foi que trouxe o senhor para a política? Olha, na verdade, assim, sinceramente, né, dizendo aqui, eu não tinha aspirações políticas de fazer parte do quadro político, de trabalhar a política, de maneira alguma. Eu era um oficial da Polícia Militar, né? Eu acho que a questão de ser uma pessoa vocacionada a estar onde eu estava, eu acho que facilitou um pouco, né, a minha vida dentro da carreira, que também não é tarefa fácil, né? São quase 30 anos, mas eu recebi um convite, né, também aí para você ver, né, eu estava tratando um outro assunto dentro do Palácio do Governo, o governador Mauro Mendes, que é o atual governador do Mato Grosso, me chamou ali num bate-papo informal ali e me fez a proposta, perguntando se eu não queria participar, que não sei o que ele achava que seria interessante, né, trabalhar e ter um nome, né, ali de direita, da Polícia Militar ali dentro da chapa de deputados federais aí do Partido União Brasil. E eu pensei, não sabia o que responder naquela hora ali, mas
busquei falar com a minha família, conversar com todos os meus parentes ali, porque realmente a vida militar ela é desgastante, você acaba sacrificando um pouco a sua família, né? E eu vivi quase 30 anos isso da minha vida, e com certeza, né, a trajetória e a carreira política ela é muito mais, né? Isso eu posso dizer que eu estou praticamente desde o dia 1º de abril do ano passado até agora, né, ainda nas ruas, trabalhando, fazendo política, e realmente é um trabalho desafiador, porque você se dedica muito, né, à sociedade e acaba sacrificando um pouco a família. E a gente teve o apoio, né, da minha esposa, da minha filha, dos meus pais, irmãos, amigos, e assim, só chegamos aqui, né, esse mandato eletivo graças a esse apoio, graças ao apoio dos amigos, né, graças a toda essa sinergia que aconteceu no tocante à campanha política. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e apaixonada no que eu fiz, né? Eu sempre busquei me doar ao máximo, né? Eu acordo 4 horas da manhã, eu procuro ler, eu procuro me atualizar, eu procuro estar falando com a equipe o tempo todo, no sentido de tentar sempre fazer o melhor, porque eu acho que política é para ajudar quem precisa, né? Mas, deputado, se o senhor vê os dois trabalhos, tanto como policial, como coronel da Polícia Militar e hoje como deputado federal, qual é o maior desafio, deputado? Os dois mexem com problemas, Verdade. Os dois mexem com a segurança, os dois mexem com brasileiros, com pessoas. Qual é o maior desafio hoje? Ser um coronel da Polícia Militar ou ser um deputado federal por Mato Grosso? Eu acho que cada um tem a sua particularidade e característica própria, né? Você, na carreira policial, você acaba tendo uma formação, né, de 3 anos ali aproximadamente, que te prepara para os períodos iniciais, né, da sua carreira. Aí lá no meio você tem mais uma preparação que vai te preparar ali para desenvolver funções de oficial superior. E lá na frente você tem mais uma preparação para te preparar para desenvolver as funções de coronel, do alto comando da instituição. E aqui não, aqui você é um aprendizado a cada dia, né? Lá você tem uma instituição muito bem definida, né? Estamentada, piramidal, baseado na hierarquia, disciplina, tem todo um protocolo, tem todos uns parâmetros que você tem que seguir. E aqui você também tem isso, né? Você também tem muito bem definida a questão hierárquica, a questão protocolar da casa, mas aqui você tem muita questão do relacionamento, você também tem muita questão de formação de pessoas que têm o mesmo entendimento, que caminham para o mesmo rumo. Então é um desafio diferente, né? Confesso que de cara você pode tentar correlacionar de repente que a carreira militar é um pouco mais fácil, mas não, é porque você já está lá há mais tempo, já está acostumado. Mas aqui eu acredito que a gente tem um caminho promissor a seguir. Eu sou um eterno aprendiz, estou aqui aprendendo a cada dia, né? Temos aqui grandes parlamentares aí que possuem experiências, né, muito salutares, e a gente está aqui, né, buscando aprender, buscando contribuir, buscando melhorar a questão, né, do nosso Brasil, do nosso povo brasileiro, que tanto clama por um Estado melhor, por um Brasil que realmente seja melhor. Mas, deputado, eu posso dizer que aqui no parlamento, vamos dizer assim, Câmara, Senado, seria um sistema. Se não entrar nesse sistema, consegue legislar, consegue fazer alguma coisa? Porque o que os brasileiros muito questionam, né, deputado? Falam, cadê os deputados que não fazem nada? Eu estou aqui dentro, eu estou vendo que não é bem assim. Eu vejo que realmente é complicado, é difícil. Então, na verdade, seria entrar num sistema, seja ele como é que se diz? Do partido, ou seja ele da função que o senhor exerce? Eu acredito que, na verdade, nós aqui temos que entender todo o momento, né? O momento que a Câmara vive, né? Que o Senado vive, que o Congresso Nacional vive, porque já é complicado você ter um sistema que é bicameral,
né, onde tudo que começa na Câmara dos Deputados tem que ser referendado aqui no Senado da República. Tudo que acontece no Senado, começa no Senado da República, tem que ser referendado aqui na Câmara dos Deputados. E caso algo que comece na Câmara seja modificado no Senado, volta para a Câmara para se aceitar ou não aquela mudança. Então, assim, esse sistema, ele é um sistema que ele foi criado justamente para que você tenha esse balanço, né? Esse balanço e esse contrapeso de poder criar algo que realmente seja de interesse da sociedade. Porque o Senado, ele representa os estados, né? Que são 3 senadores por estado, muito bem definido e muito bem ali, o voto de todo mundo tem o mesmo peso. Enquanto que na Câmara nós representamos o povo, né? Então aqui realmente é a manifestação da totalidade dos votos do povo brasileiro. Porque aqui você tem pessoas que têm ideologias políticas diferentes, nós temos pessoas que têm regionalidades diferentes, nós temos pessoas aqui que têm interesses comerciais diferentes, nós temos aqui pessoas das mais variados tipos e que correspondem a todo o Brasil, né? Aí nós temos as bancadas que são maiores porque tem mais pessoas nos estados, as bancadas que são menores, que é o caso do Mato Grosso, que é um estado grande, pujante, né? Produtor, que contribui muito para a questão do equilíbrio da balança comercial brasileira, porém temos poucas pessoas, então temos 8 representantes apenas, mas é essa situação, você tem que entender tudo isso para que você possa justamente colocar alguma coisa ali, fazer uma propositura para que essa propositura possa realmente percorrer todos os caminhos. E aí nós temos as comissões, temos tudo, enfim, né? É um ambiente que ele foi feito justamente para que as coisas que realmente forem feitas à aprovação sejam o que a sociedade e a população queira. Deputado, e por você, pelo senhor, desculpe, ser um ex-coronel, né, da PM, nesse governo, isso traz algum ponto negativo para o senhor? Eu acredito que não. Não temos a questão de pontos negativos em relação à questão de eu ser um ex policial militar, né, que trabalhou aí durante quase 30 anos nas fileiras da corporação. Né? O que temos é justamente a questão de que nós somos uma oposição a essa atual gestão do governo federal por entendermos o Estado diferente do que eles entendem. Né? Então, assim, é natural isso dentro da democracia. Né? Eu acredito que isso é o que nós temos de mais, vamos dizer assim, proeminente dentro da questão da democracia propriamente dita brasileira. Né? A atual gestão do governo federal entende que o Estado tem que ser grandão, inchado, cheio de estatais, cheio de tentáculos aí, tentando aí, mantendo, né, aquele povo, né, aquela sociedade ali dentro de um vínculo de dependência ao Estado, enquanto que eu entendo, né, as pessoas que pensam como eu entendem um Estado diferente, um Estado enxuto, um Estado pujante, que acredita no capital aberto, que acredita no investimento, que acredita que nós temos que gerar emprego, que acredita no empreendedorismo, né? Porque com certeza ninguém quer viver de assistencialismo, não. Né? É bíblico falar que nós temos que entregar o peixe, mas temos que dar também a vara, o anzol e a isca, ensinar a pessoa a pescar. Eu tenho certeza, né, que o brasileiro, né, ele é um guerreiro, né? Tem até aquela frase: o brasileiro não desiste nunca. Né? Por quê? Porque ele é um guerreiro, ele gosta de trabalhar, ele gosta de crescer, ele gosta de progredir. Olha a minha história. Né? Eu vim lá de baixo, né? Eu nasci num bairro onde nós não tínhamos nem asfalto. Né? Tinha vez que meu pai foi servidor público, né? Funcionário público do Estado, e teve uma época que a gente comia arroz branco com quibe de mamão com ovo. Né? E de maneira alguma isso me influenciou a ir por um outro caminho. Né? Então eu sempre trabalhei, sempre estudei, sempre busquei me especializar e ir para frente. Então, assim, o brasileiro ele tem muito da característica do Coronel Assis também. Né? Então eu acredito que essa divergência de pensamento é que nos coloca na oposição. Né? Então eu não acredito no que a atual gestão do governo federal entende como Estado. Eu acredito no Estado
que eu vivo, que eu penso, que eu acredito que seja o melhor para o Brasil. Mas o senhor fala bem demais, coronel, deputado. O senhor acredita que nós estamos vivendo uma democracia? Eu acredito assim que é o estado natural que todo brasileiro quer para o Brasil, né? Mas existem alguns estudos que já estão aí públicos, né? Em várias reportagens, em várias situações aí, se alguém quiser pesquisar na rede, isso é importante, né? Onde dizem que no mundo todo, né, a democracia passa por transformações. Então, claro que no Brasil, né, a atual gestão do governo federal, ela entende que o conceito de democracia é relativo. Eu entendo que não. Democracia é a liberdade de podermos falar o que bem entendermos, desde que isso não fira o direito de outrem, né? Democracia é, com certeza, termos liberdade de expressão e liberdade para todo brasileiro, né? Então, eu acho que nós não podemos, de maneira alguma, relativizar esse conceito, mas que isso realmente passa por transformações no mundo, passa. Nós tivemos uma reportagem agora, esse dia atrás, né, em um veículo de comunicação, onde o professor Ives Granda, né, que é um dos grandes juristas vivos brasileiros, um constitucionalista e grande defensor da democracia brasileira, ele aponta que uma faculdade europeia, né, ela fala que existe sim, né, algumas mudanças, né, e que alguns países, né, a democracia, né, ela sofre por transformações e alguns prejuízos. Deputado, quais são os seus projetos, né, porque o senhor é do Mato Grosso, qual o principal projeto? Sendo que eu pesquisei um pouco da sua vida, claro. Eu vou pegar água aqui para nós, viu, pessoal? Vou pegar água aqui, ó. Aqui é o seu projeto da área de segurança, ou seja, qual é o maior projeto do senhor? Não, vai querer água? Água maravilhosa aqui, ó. Qual o maior projeto? Olha, na verdade, qual seria o nosso maior projeto? Eu acho que o meu maior projeto é o maior anseio que o brasileiro hoje quer, né? Que é o combate à impunidade. Infelizmente, Fátima, hoje o Brasil passa por um problema muito sério, né? Hoje o nosso direito penal brasileiro parece que foi tirado para nada, né? Então hoje a impunidade reina no país. Então, parece-me que nós temos um entendimento garantista muito prejudicial à aplicabilidade das penas no Brasil, né? Então, com certeza, acho que combater a impunidade é um dos maiores anseios do povo brasileiro, porque ninguém aguenta mais ser roubado, ser vilipendiado, ser estuprado, né? Ninguém aguenta mais isso, né? Então, nós precisamos de leis que realmente punam quem tiver que punir, né? Existe, né, uma grande construção de narrativas dentro do Brasil que é muito prejudicial à sociedade, né? Uma narrativa que se construiu, né, de falar a ressocialização, a pena tem por objetivo ressocializar. Não. Se a pena tem por objetivo punir quem cometeu o crime, punir quem, né, infringiu regras sociais que estão descritas e capituladas na legislação. Então, pena é para isso. Qual que é o objetivo secundário? Seria ressocializar quem, né, se propor a uma ressocialização. Porque hoje nós encontramos dentro dos estabelecimentos penais brasileiros uma grande quantidade de faccionados. Pessoas que são de organizações criminosas e que possuem uma doutrinação muito forte, sabia? Muito forte, no sentido de elas serem proibidas de trabalharem para a remissão de pena, né? Então isso é preocupante. Sabe por quê? Porque essas pessoas não querem se ressocializar. Né? Então a questão da ressocialização, ela é um fator, né, no meu entendimento, eu acho que no entendimento de muitos brasileiros, necessário? Sim, mas é secundário. O principal objetivo da pena é punir, porque senão nós teríamos lá capitulado no Código Penal brasileiro, né, matar alguém, né, em vez de ser pena de tanto a tantos anos, seria ressocialização de tantos a tantos anos, né? Então, com certeza, nós precisamos de uma reformulação do Estado brasileiro na questão do arcabouço penal.
Código Penal, Processo Penal e Lei de Execuções Penais. O Código de Processo Penal tramita nessa casa aqui, só para você ter uma ideia, há quase 16 anos. Na época ainda que o senador José Sarney foi senador da República. Então, ano passado, na legislatura passada, ele teve, né, um avanço através de um grupo de trabalho que foi nomeado pelo presidente Arthur Lira. Mas com o fim, né, da nossa legislatura, ela vai para o arquivo e precisa de um pedido de um parlamentar para que ela seja desarquivada. Eu fiz esse pedido no início da legislatura, né, isso está sob a apreciação da presidência da casa. Alguns deputados também já estão se movimentando no sentido de nós pegarmos ali de onde parou o grupo de trabalho e darmos continuidades para, pelo menos, de repente, findarmos a questão do processo penal, do novo Código de Processo Penal, porque acho que se a gente tiver um novo Código de Processo Penal que seja aí, que traga um pouco mais de celeridade ao processo penal, ou que deixe ele um pouco mais eficiente, nós temos aí já alguma coisa que vai aí combater a impunidade. O que não pode é justamente esse discurso de dizer que as pessoas, né, estão no crime por falta de opção. De maneira alguma. Se fosse assim, nós não teríamos em uma família, por exemplo, 5 pessoas, uma que se envereda pela questão do crime e 4 que não. O crime é opção no Brasil, porque com certeza, se a pessoa não quiser estar no crime, ela não vai estar no crime. Mas, deputado, o que acontece? As pessoas também questionam muito. Eu agradeço aí vocês, bom dia. Questionam muito porque tudo isso que o senhor falou é real, só que não acontece na prática. O senhor pode até fazer sua parte como deputado, com requerimento, solicitando projetos, criando projetos, mas nós temos aí, quando chega na mesa, tanto na Câmara como no Senado, as coisas não estão acontecendo. Hoje, muita coisa ruim, vamos falar nesse termo, o que está acontecendo no Brasil é porque presidentes de Câmara e do Senado não permitem que as coisas sigam rumo. Hoje o Brasil totalmente perdeu, hoje, deputado, um norte. Nós estamos nas mãos de quem hoje, deputado? Hoje nós estamos vendo deputados presos, sendo caçados, a inegibilidade do presidente Bolsonaro, que inclusive, o que eu busquei, o Arthur Lira não fez um comentário nas redes sociais, se sensibilizando com essa situação. Então nós estamos vendo pessoas coniventes com o que está acontecendo. O que o senhor diz a respeito disso? Olha, na verdade, a questão do posicionamento político, de cada autoridade do Estado é de questão personalística. Agora, claro que ao brasileiro ele não pode de maneira alguma deixar de, pelo menos, manifestar o seu sentimento de indignação. Então, nós falamos aqui atrás sobre a questão da democracia. A democracia está ligada à liberdade. A liberdade, desde que essa liberdade não fira o direito de outrem. Então, a manifestação pacífica e a manifestação do pensamento, ela está capitulada dentro das garantias constitucionais da Constituição brasileira. Agora, se nós perdermos isso, realmente, com certeza, eu acredito que nós estamos indo para um caminho muito ruim. Muito ruim. Agora, ao brasileiro, como eu disse, nós não podemos deixar de termos, ou de manifestarmos o nosso sentimento de indignação. A nós, deputados federais aqui da casa, cabe realmente sim, levantarmos a voz, falarmos, utilizarmos espaços como esse que você nos proporciona aqui para podermos aí, falarmos às pessoas, mostrarmos que nós, estamos atentos, que nós estamos brigando, porque com certeza, se não tivesse isso, como é que seria? Aí não seria mais nada, aí nós estaríamos dentro de um Estado totalitário, não sei, talvez, mas essa nossa indignação e essa nossa manifestação, ela tem que existir, por isso que com certeza essa nossa luta continua, e continuará até o último dia do nosso mandato aqui. Deputado, esse é um assunto bem crítico e sério que nós estamos vivendo atualmente. O senhor falar do povo se manifestar. O que aconteceu no dia 8? No dia 8 eles deram uma martelada na cabeça dos brasileiros e uma martelada no Exército. Eles conseguiram, de uma certa forma, quebrar, romper uma instituição como os militares,
Nós sabemos que existem militares bons e que tem o que todo mundo diz, o comentário das pessoas que nos seguem, que muita gente está chateado, muitos brasileiros ficaram chateados com os militares. Nós sabemos que não podemos falar da instituição toda, mas os brasileiros estão com medo de ir às ruas. Nós temos aí, foram mais de 1.500 brasileiros presos, patriotas presos. Claro que tem que pagar quem fez, mas nós sabemos que existem pessoas inocentes ainda presas. Até hoje podemos chamar de presos políticos, e hoje muitos estão com receio de ir às ruas, de ir em busca do que é correto, do que é democrático. Então eles inibiram o povo brasileiro. O que os deputados, até o senhor, tem a dizer desses brasileiros que ainda estão na Papuda, como o índio Sererê também ainda encontra-se preso, e o que está acontecendo o que aconteceu com o Coronel Naime, com o Coronel Cid, a Coronel Cid também, e com outros e outros que são da base conservadora, vamos dizer assim. Olha, Fátima, realmente o dia 8 de janeiro foi um dia que vai entrar para a história. Eu já tinha me manifestado a respeito, né, dessa situação. Claro que de maneira alguma, né, nem eu, nem você, nem ninguém que nos assiste, né, é coaduna com situações que venham a promover a quebra do ordenamento jurídico, do ordenamento público, né, mas, né, isso tem que ser individualizado. Eu acho que a palavra do momento é individualização de conduta. Né? Nós precisamos individualizar as condutas. Falar, ó, quem fez isso, pague por isso. Quem fez aquilo, pague por isso. Quem não fez nada, não pague por nada. Né? Então, realmente é muito complicado nós querermos imputar crimes a pessoas que não fizeram nada. Né? Eu entendo que a CPMI do dia 8 de janeiro, né, que estranhamente, por parte dos parlamentares governistas, num primeiro momento, eles eram extremamente contra, né, fizeram de tudo para que as pessoas até retirassem assinaturas, né, do requerimento inicial da CPMI do 8 de janeiro, e, enfim, né, foi toda uma manobra feita, e depois, quando viram que não tinha mais jeito, né, que vazaram, né, imagens aí que foram extremamente comprometedoras, além, né, de terem vazado também vários e vários documentos oficiais e oficiosos que dizem respeito aí a condutas omissivas ou ativas de pessoas ligadas à atual gestão do governo federal, mudou-se a conversa. Né? Queriam, tanto é que hoje nós temos, né, uma relatora que é muito ligada, né, à atual gestão do governo federal, então isso também vamos dizer assim, é até esperado dentro do sistema que a gente vive, que é o sistema democrático, o sistema legislativo, um sistema de composição ali de membros da CPMI, mas hoje, né, possui-se uma maioria, mas eu tenho certeza que essa CPMI ela traz alguns elementos, né, principalmente esclarecedores ao povo brasileiro. Nós tivemos aí o depoimento do Coronel Naime, que é coronel de polícia militar, assim como eu, né? Então eu também me compadeço da atual situação dele, que estava de férias, né, e que mesmo de férias foi convocado e veio para cá, né, onde atuou durante essa manifestação dia 8 de janeiro, essa situação que aconteceu, e por incrível que pareça, né, não teve acesso aos autos, né, da sua acusação, né, tanto ele como outras pessoas também. E assim, diga-se de passagem, o direito à defesa, né, é um direito quase que sagrado. Né? Nós temos aí, até nas nossas orações, né, na hora da morte, né, rogai por nós. Né? Então você precisa de alguém, até nas suas orações, que rogue por você junto ao Altíssimo, né, ao poderoso Deus. Então, claro que isso é muito ruim, né, para a questão da legitimidade do processo. Né? Então entendemos que essa CPMI e outras ações que venham a acontecer, elas venham a ajudar a descortinar o que aconteceu realmente no dia 8, né, de janeiro. Nós tivemos essas imagens que foram vazadas aí, que trazem muitas ações e omissões comprometedoras por parte aí de membros do alto escalão do governo federal, né, e membros que ainda se encontram aí gozando da liberdade.
né? Enquanto outras pessoas, como eu disse anteriormente, referendando a questão do coronel da PMDF, encontram-se aí ainda presos, né? Então, claro que a gente torce para que isso se resolva da mais melhor forma possível. Eu não estou inteiramente ligado à CPMI do 8 de janeiro, porque eu estou na CPI do MST e eu acabo tendo um foco um pouco mais para aqui do que para lá, porque com certeza as nossas atribuições aqui são muitas. Eu estou em outras comissões também, estou relatando alguns outros projetos, e aí não adianta você também se desdobrar em muita coisa, você acaba não apresentando nada de trabalho parlamentar. Deputado, eu vou fazer uma observação dentro desse assunto. Já é uma coisa, eu digo, como repórter, eu posso dizer ao senhor, talvez o senhor não saiba disso. Muitos que foram presos, que saíram e estão com tornozeleiras, tem pessoas que estão com a vida totalmente acabada, deputado. Perdeu o emprego, perderam, se for homem e mulher, separaram, famílias separadas, advogados se passaram por advogados e roubaram tudo que a pessoa tinha, porque foi passada a procuração. Pais sofrendo porque o filho está preso. Uma pessoa, um outro caso de um morador de rua, vamos dizer morador de rua, sempre ia lá para comer no QG, está preso. Então, assim, são casos particulares de pessoas, brasileiros, que estavam ali clamando pela liberdade. E assim, como eu sou de Brasília, nasci em Brasília, deputado, eu nunca vi isso aqui em Brasília. Todos os movimentos que tem em Brasília passa primeiro pela Secretaria de Segurança Pública para autorizar. Ninguém conseguiu invadir, nunca no poder assim, dessa forma, em uma manifestação do lado direito, né, da direita, de invadir, porque a segurança é muito forte. Claro. E invadiram três órgãos do poder. Foi uma coisa muito fácil, deputado. No dia 7 de setembro, isso aqui estava lotado. Eles estavam com medo que os caminhoneiros invadissem. Tinha tudo para invadir, mas a segurança estava forte. Então, mais do que nunca, se não houvessem vazado essas imagens, talvez a gente não tivesse nem essa CPMI. Não só as imagens, né? Nem só as imagens também, mas eu acredito que aqueles documentos que vazaram aí das agências de inteligência, dando conta e alerta do que poderia acontecer no dia 8 de janeiro, eles trazem elementos a muitas dúvidas, né? Então, assim, eu acredito que essa apuração ela tem que se focar nisso, né? De maneira que, só para você ter uma ideia, né? Eu sou formado também na questão de segurança de autoridades e operações especiais, e lá a gente fala muito sobre a questão de segurança física de instalações. Só para você ter uma ideia, o Palácio do Planalto, né, é o local oficial de despacho, né, do Poder Executivo brasileiro. Ele possui 2 batalhões do Exército que tomam conta daquela instalação, né, o Batalhão de Guardas Presidenciais e o Regimento de Cavalaria de Guardas. Né? Então, assim, são 2 unidades tipo batalhão do Exército, que aproximadamente, digamos aí, que tenham aí 600, 700 homens. Então, só nessa nossa pequena conta de padeiro aqui, nós teríamos aí mais de 1.400, 1.500 homens à disposição da segurança de instalações físicas, né, do Poder Executivo. Né? Então, assim, se existiu um alerta, por que não se acionar isso? Né? Eu sou militar, eu sei que todo militar, toda unidade militar possui, né, um plano de acionamento. Né? Então, com certeza, se isso dentro da Polícia Militar, onde nós temos um foco na segurança pública, né, e que acaba tendo uma abrangência um pouco maior do que a questão do Exército Brasileiro, que tem ao foco na segurança nacional, e nesse caso, dessas 2 unidades específicas, na segurança física das instalações, com certeza aqui seria muito mais fácil um acionamento. Né? Então, assim, tudo isso são coisas que, claro, né, nós não podemos afirmar, mas são elementos casuísticos que com certeza trazem, né, fatos que precisam ser apurados. Né? Então, acho que isso é importante. Eu acho que a apuração por parte, né, dos deputados e senadores não governistas que fazem parte ali da CPMI do 8 de janeiro deve se focar nisso, porque com certeza isso seria evitável.
Mas, deputado, muitas pessoas comentaram que a CPMI do dia 8 foi sequestrada. Nós temos a Elisiane Gama como relatora, que ela é o braço direito do Dino. Temos lá o relator, que é o Arthur Maia, que às vezes eu tenho acompanhado a CPMI, às vezes ele puxa para um lado, mais para um lado do que para o outro. Isso é a minha visão do que eu tenho acompanhado. E muitos falam assim, Fátima, escrevem ali para mim, isso vai acabar em pizza, não vai dar em nada. Porque realmente todos os que eles chamaram para depor são pessoas que eles querem de alguma forma incriminar o presidente Bolsonaro. Tudo ali é o presidente Bolsonaro. O objetivo daquela CPMI é nítido, que é o presidente Bolsonaro. Não tem outra. O presidente hoje já não exerce a função de presidente, já não está mais ali, tornar o presidente inelegível, vão buscar sempre algum fato que esteja relacionado a ele. E eu pergunto para o senhor, sua posição pessoal, o senhor acredita que isso vai dar em alguma coisa que favoreça o povo brasileiro? Eu acredito e quero que isso dê em algo que com certeza favoreça o povo brasileiro. Eu entendo que, por mais que se tente macular a figura do presidente Bolsonaro, que mais que se tente buscar aí, e se consiga, torná-lo aí de ser inelegível ou outra coisa qualquer, o presidente Bolsonaro é um grande líder, da direita brasileira. Temos sim, que render homenagens à personalidade de Jair Bolsonaro, no sentido de resgatar valores que antes estavam aí se perdendo dentro da sociedade brasileira, como o patriotismo, como o civismo, o amor, a família, a defesa da família. Eu acho que é importantíssimo falarmos sobre isso. E eu tenho a plena convicção que tentaram trazer o Coronel Naime e ele expôs muita coisa que às vezes o cidadão lá do interior de Colniza, lá em Aripuanã, no Mato Grosso, não tinha conhecimento. E que agora passa a ter conhecimento. Então eu acredito que com certeza nós temos que trabalhar para que isso traga um resultado bom à sociedade brasileira, ou que no máximo se descortine as mentiras que são contadas. Isso, mostrar a verdade. Deputado, eu quero saber do senhor da comissão do MST. Eu vi que o senhor fez uma convocação do líder, João Pedro. O que o senhor tem a dizer dessa comissão, dessa CPI? Realmente, o parlamento, vamos conseguir de alguma forma incriminar o MST como um movimento criminoso que ele é? Eu entendo assim, veja bem, existe uma construção de narrativas muito forte aqui, em Brasília, em todo o Brasil, por parte de algumas personalidades públicas que buscam, de certa forma, desqualificar trabalhos que são realizados em prol da sociedade brasileira. Eu acredito que, assim, qual é o grande objetivo dessa CPI? Com certeza é combater a questão da invasão ilegal de propriedades. É inadmissível que em pleno 2023, na atual conjuntura que o mundo vive, na atual conjuntura que o Brasil vive, nós tenhamos invasões criminosas a propriedades rurais no Brasil. Isso é um absurdo. Agora, as pessoas tentam, de certa forma, criar essas narrativas no sentido de querem incriminar o movimento social. Claro que não. Claro que não, ninguém quer incriminar o movimento social. Nós queremos sim saber a verdade de um movimento que se diz social, mas comete crime. Porque o crime de invasão de terra é um crime previsto dentro do ordenamento penal brasileiro. Está lá, esbulho possessório. É crime, não adianta querer romantizar. Então querem aí pegar um movimento social. Peraí, o movimento social não pode cometer crime. Porque a partir do momento que ele comete crime, ele tem que ser punido, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro brasileiro. E eu vou mais além, viu, Fátima? Nessa situação aqui, dessas invasões de propriedade, nós precisamos saber quem são os mentores intelectuais. Quem que banca isso tudo na questão financeira? De onde sai o dinheiro? Porque imagine você,
Para que você pegue aproximadamente 400 pessoas e saia e caminhe cerca de 200, 300, 400 quilômetros para chegar em frente de uma propriedade e promover uma invasão e ocupar aquela área ilegalmente, né? Porque os caras, ocupamos a área. Peraí, ocupou não, você invadiu, você cometeu um crime. Como eu disse, a construção da narrativa, você muda o substantivo, muda ali um adjetivo para tentar dar um caráter legal para algo que é ilegal. Né? Então, quem financia esses caras? De onde que saiu esse dinheiro? Então, eu digo que nós temos que chegar a isso. Né? Quem são as pessoas, né, que fizeram e que promovem tudo isso, no sentido até de responsabilizá-las financeiramente pelos prejuízos que as propriedades rurais tiveram, invadiram a sede da Embrapa, Fátima. Olha só que loucura, né? Invadiram a sede da Embrapa, onde desenvolve aí a questão da extensão rural, que ajuda tanto o pequeno produtor, né, na questão do melhoramento genético do rebanho leiteiro, da questão, né, do melhoramento ali, da questão das pastagens, né, da nutrição animal, né, de tudo que, da questão da produção de hortifruti granjeiro, da produção, né, das questões da fruticultura. E invadiram, e o prejuízo que essa empresa pública levou? Ficou por isso mesmo? Ninguém vai pagar? Não, então nós precisamos saber disso. E a CPI do MST, ela caminha muito bem. Eu acredito que por mais que tenhamos, né, a questão de obstruções, de às vezes ali uma ou outra discussão um pouco mais acalorada, um pouco mais, vamos dizer assim, exacerbada, faz parte do processo. Né? Faz parte do processo, é importante que isso tenha, até para que as pessoas vejam de casa, né, o nível, né, e o padrão do discurso parlamentar dentro de uma comissão apuratória de inquérito. Né? E claro, né, é importante, nós fizemos ali vários requerimentos, graças a Deus todos foram aprovados, né, requerimentos aí que vêm de encontro a esse norte, que é justamente essa questão apuratória. E não tinha como, dentro desse processo, desse protocolo de apuração, não ter a convocação do João Perestelli. Né? Eu acho que ele possui muito a esclarecer ao povo brasileiro, né? Porque com certeza é muito, vamos dizer assim, é muito surreal imaginar que você tem um governo central, né, que administra o país, que flerta com um movimento, entre aspas, social, que comete crimes. Né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa a ser explicada. Né? Como que o maior líder desse movimento vai até a uma missão oficial do governo brasileiro na China, e lá da China faz vídeos, né, que são públicos aí na rede, né, na internet, e que incentivam, né, invasões de terras, invasões ilegais de propriedades. E isso, com certeza, precisa ser descortinado. Eu acho que faz parte da questão do processo apuratório, e nós precisamos acabar com isso. Né? Eu tenho muita fé de que isso vai trazer um norte, né, de segurança jurídica, né, ao produtor rural, né, que com certeza gera emprego, ao produtor rural, que com certeza ajuda no equilíbrio da balança comercial brasileira e alimenta o mundo. Né? Então, muitas coisas que estão sendo faladas ali chegam a ser, às vezes, caricatas, né? Mas, enfim, né, faz parte do processo democrático. Estamos dentro de uma casa legislativa, de um parlamento, onde as pessoas têm que falar, têm que colocar a sua opinião, e nós, dentro da nossa linha de atribuição, que é como membro ali dessa comissão parlamentar de inquérito, vamos tentar fazer o melhor, né, dentro do trabalho, para podermos aí chegar a um resultado aceitável. Uma dúvida até minha, deputado. Na CPMI do dia 8, eu vejo que às vezes parlamentares lá, da mesa mesmo, falam: se você não falar, você pode sair daqui preso, você vai ser preso. Nessa CPI do MST, é possível alguém sair preso? A CPI também possui essa atribuição, assim como a CPMI, não tem diferenciação na questão de atribuições ali, a questão de uma para outra, são só a questão dos membros, né, onde aqui você é formado só por deputados e aqui por deputados e senadores. Né? Existe essa possibilidade, mas até agora todos os depoimentos, né, que foram
feitos e prestados ali na CPI transcorreram dentro do esperado, né? Volto a dizer, tivemos ali algumas situações que foram um pouco mais acaloradas, um pouco mais exacerbadas, mas tudo dentro aí do que esperamos aí no Legislativo, que encontra-se um tanto quanto, vamos assim, efervescente, né, nesse início da legislatura, né, mesmo porque aí saiu de um processo eleitoral muito dividido, né, 14, tantos por cento dos brasileiros deixaram de votar, né, então por mais que se ganhou a eleição, você não tem a maioria dos votos dos brasileiros, né, então é natural que nós tenhamos aí essa efervescência aí dentro desse processo legislativo aqui também. Deputado, uma pergunta que pode até comprometer um pouco o senhor. Opa! Aí não. Cadê minhas mãozinhas aí? Tem que curtir, gente. Deputado, STF, ministros do STF. Olha, na verdade, eu acho que nós esperamos, né, que os poderes da República Brasileira, eles transcorram dentro do que é esperado do parâmetro constitucional, né, dentro da independência, né, e da convivência harmônica entre si. Eu penso o seguinte, né, o desarranjo entre os poderes constituídos no Brasil, eu não sei para quem é que beneficia, mas eu sei quem prejudica, que é o povo brasileiro. Então, eu torço para que nós possamos chegar a um termo, né, no sentido de podermos aí estabelecer, né, esse convívio harmônico e independente, né, que existe entre os poderes da República Brasileira estabelecidos pela Constituição brasileira. Né. Muito se fala da questão das atribuições, né, principalmente da atribuição de legislar. A quem compete legislar dentro da República Brasileira? A dois poderes, praticamente a dois poderes. Ao Poder Executivo, né, dentro de um parâmetro legal estabelecido através de medidas provisórias, decretos, regulamentações, e ao Poder Legislativo, né, onde, como eu disse anteriormente, né, um sistema bicameral, onde uma Câmara, que é o Senado da República, representa o Estado, e a outra Câmara, que é a Câmara dos Deputados, representa o povo brasileiro. Então, esse poder tem a prerrogativa de legislar, mesmo porque esse poder e o Poder Executivo têm votos, foram eleitos para isso. Aqui, né, o voto, né, do povo, e ali o governo da maioria. Deputado, isso é verdade, mas não acontece dessa forma. Nós sabemos que a Constituição fala das prerrogativas, da função de cada um dos poderes. Mas nós sabemos que hoje isso não acontece. E tudo isso está acontecendo porque nós temos um Senado omisso. Nós temos um presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, omisso. E hoje, se o Brasil chegou onde chegou, porque ele não está exercendo a função dele. Eu pergunto ao senhor, quem é que vai frear o Superior Tribunal Federal, se nós não temos a casa que é responsável por isso? É complicado a situação, uma vez porque, com certeza, essa atribuição exclusiva, né, o constitucionalista, quando a fez, ele justamente colocou, né, dentro daquela casa essa atribuição, justamente para entender que seria, né, o foro ideal para fazer esse contrapeso àquele poder. E claro que o que a gente espera é que isso seja feito, né, da melhor maneira republicana possível, porque, como eu disse anteriormente, pessoal, não adianta. Quem perde com esse desarranjo é só o povo brasileiro, né? O povo que com certeza precisa trabalhar para sobreviver, né? O povo que precisa, né, ganhar o seu pão de cada dia. Um tempo atrás eu ainda era capitão, né, e conversando com um grande político mato-grossense, que até já está falecido, e ele uma vez falou para mim assim: rapaz, você sabe o que muda para o seu Zé, que trabalha de pedreiro, no dia 3 de outubro, após as eleições? Eu falei assim: o que muda? O senador, ele falou assim: ó, o que muda, meu amigo, é nada. Sabe por quê? Porque o seu Zé sabe que tem que acordar cedo, 4 horas da manhã, pegar a bicicleta, ir para o seu serviço, chegar lá, fazer a massa, chapar a massa na parede, desempenar, entregar a obra, senão ele não recebe. Né? Então, assim, é por essas pessoas que nós temos que trabalhar, né? No sentido de podermos aí sermos fiéis a cada voto recebido.
Deputado, me tira essa dúvida. O que a Câmara dos Deputados pode fazer em relação ao Senado, essa omissão do Rodrigo Pacheco? É possível que os deputados façam alguma coisa? Olha, realmente essa atribuição específica do Senado Federal. Né? Só se mudasse a Constituição, coisa que é uma convocação de uma nova Constituinte. Deputado, eu tenho aqui uma observação que eu fiz. A Gleice Hoffmann, do PT, ela falou que tem que acabar com o bolsonarismo, entre aspas, acabar com o bolsonarismo e com os deputados e senadores bolsonaristas, que agora o objetivo deles é minar todos os deputados e senadores da base de oposição. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, eu fico muito preocupado, né, quando a gente vê, né, uma colocação dessa feita, principalmente por uma grande personalidade, né, da atual gestão do governo federal, embora não esteja na gestão, mas faz parte da base, né, da base governista aqui dentro da casa, e isso é muito ruim, né, porque assim, pessoal, nós não somos inimigos, né, aqui, ninguém é inimigo de ninguém, nós somos adversários e opositores políticos. E a partir do momento quando a pessoa fala de acabar com isso, destruir aquilo, isso é muito, muito perigoso, isso é muito ruim para a democracia brasileira. Mesmo porque, não sei se vocês se lembram, mas há pouco tempo atrás, isso também foi público, né, em tudo quanto é sites, notícias, jornais, né, se descortinou um plano do crime organizado para matar um senador da República, deputados federais, enfim, família de congressistas. E a partir do momento que a gente vê um colega congressista falar ou fazer uma declaração dessa, com certeza isso nos deixa muito preocupados. Né? Então, claro que a gente não concorda com esse tipo de situação. Eu acredito que aqui nós temos que, com certeza, discutir, né, republicanamente, na tribuna, nas comissões, de maneira até acalorada, como eu disse, é um momento de efervescência política. A divergência faz parte da democracia. Agora, o que nós não podemos aceitar são ameaças, coações, declarações com sentido de se constranger, né, adversários políticos. Porque assim, meu amigo, se isso foi para tentar constranger, eu digo logo, comigo não funcionou. Né? Porque eu vou continuar mantendo o meu posicionamento, como eu disse, uma oposição, mas uma oposição séria, uma oposição firme, uma oposição que com certeza busca construir algo para o povo brasileiro. Não ser contra tudo e contra todos, porque esse papel, quem o fez durante muito tempo na República Brasileira foi o partido, né, e as pessoas que hoje se encontram na administração do governo federal. Então eu já disse muitas vezes aqui, viu, Fátima? Se, né, o governo mandar uma mensagem para casa no sentido de melhorarmos, né, criarmos uma lei para melhorarmos a vida do cidadão, eu sou o primeiro a votar, com certeza. Né? Agora eu não posso, de maneira alguma, votar algo que venha a ser prejudicial ao povo brasileiro, né? Que venha a ser prejudicial àquilo que eu acredito como certo para o Brasil, né? Porque embora, eu já disse, né, embora nós tenhamos visões de estados diferentes, né, a atual gestão acredita num estado, né, estatal, gigantesco, cheio de coisa, arrecadador, gastador. Eu acredito num estado pujante, um estado enxuto, um estado economicista, que pensa no capital liberal, que pensa na questão do empreendedorismo, da geração de emprego, do crescimento de pessoas e do Brasil. Eu não sou inimigo de ninguém. Agora, que eu não posso aceitar esse tipo de coisa, com certeza, se for a intenção causar medo ou constrangimento, não funciona. Pois é, deputado. Hoje nós temos aí deputados Daniel Silveira preso, o parlamento conseguiu permitir isso, eu acho que os deputados poderiam ter feito diferente. Temos um deputado preso, temos deputados caçados, temos o presidente Bolsonaro que agora está inelegível. E o que a Câmara pode fazer em relação ao que aconteceu com o presidente Bolsonaro? Dessa inelegibilidade que pode vir atingir todos do parlamento. Olha, eu acredito que
a oposição ela está muito bem organizada, né? Nós temos, né, excelentes lideranças aqui dentro, como eu disse, pessoas que têm uma experiência parlamentar diferenciada, e claro que tudo que tiver e for de alcance, estiver dentro do que rege aí as atribuições, né, dos congressistas, isso será tomado de providência pela oposição, né? Como eu gosto sempre de dizer, temos que fazer oposição sim, né, mas uma oposição coerente, uma oposição que realmente traga resultados, né, ao povo brasileiro e ao povo que acredita, né, num Brasil diferente. Eu não posso de maneira alguma pensar que não dá para fazer nada, isso acabou, está acabado. Não, enquanto existir vida, existe luta. Né? Já dizia o filósofo, acho que é Platão, né? Que só os mortos verão o final da guerra. Né? Então, nós sempre estamos, né, estaremos lutando por um Brasil melhor, um Brasil que realmente seja a cara aí do que nós acreditamos para a nossa nação. Então, o senhor acredita que possa derrubar essa inelegibilidade do presidente? Pode ser derrubado? Eu acredito que nós estaremos trabalhando em relação a isso para tentar dirimir, para tentar mitigar, para tentar aí resolver essa situação. Então, para a gente fechar, né, deputado, hoje até agradeço o tempo do senhor ficou bem tranquilo comigo, porque todos ficam, eu tenho que ir embora. Deputado, e governo atual? Nota desse governo. O que o senhor tem a dizer desse governo atual? Olha, eu acredito assim, que o governo atual ele precisa se orientar. Em que sentido? Estabelecer o norte. Né? Nós temos um presidente da República, isso não é, vamos dizer aqui, não é uma crítica, mas é uma observação que precisa ser feita. Né? Nós temos um presidente da República que mal para no Brasil. Parece que ele vive em um outro universo, né? Um universo paralelo e só em viagens, curtindo a vida, e quando tem a chance de se pronunciar ao povo, acaba realizando pronunciamentos que só instigam a divisão do Brasil, que só instigam, né, a questão de um revanchismo político muito acentuado. Né? Nós temos ministérios que foram criados e que até agora não se mostraram para que vieram. Né? Temos ministérios aí que foram criados e que até agora, para quê? Para um cabide de empregos? Né? Eu acho que nós temos que fazer isso aqui, ó, falar para você que está nos ouvindo aí, para que você também mantenha o seu sentimento de indignação, para que você possa também falar isso e dizer isso àquela pessoa que às vezes tem um menor potencial de informação dentro da cabeça. Então nós temos aí outros ministérios que já são consolidados e que não possuem um norte bem estabelecido. Né? Nós temos aí, né, por exemplo, uma observação que tem que ser feita. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Né? Parece que existe aí uma grande cruzada contra a questão do armamento civil no Brasil. Tudo bem, a atual gestão do governo federal, né, vamos dizer assim, o alicerce político que sustenta essa nossa gestão, ela é contra a questão do armamento civil. Não tem problema, é a ideologia deles. Agora, o que eu não posso fazer, né, é acabar com um setor econômico da questão da sociedade brasileira. Eu não posso acabar com o setor econômico da sociedade brasileira que vive, né, da questão do armamento civil. Nós temos, por exemplo, eu tenho uma amiga, né, uma leitora, lá na cidade chamada Aripuanã, que fica a quase 1.400 quilômetros da capital do Mato Grosso, que tem uma loja familiar que era do pai dela e que hoje ela é uma senhora que toma conta disso, é uma de caça e pesca, e ela não consegue vender cartuchos para pessoas que têm propriedades a 100 quilômetros do local onde ela está, né, por causa dessa situação, dessa política não armamentista de maneira, vamos dizer assim, exacerbada por um lado, né, e permissiva para o outro, porque do outro lado você vê o crime organizado cada vez mais armado. Nós tivemos uma operação, né, agora, há pouco tempo atrás, inclusive teremos uma solenidade aqui na Câmara essa semana para homenagear os policiais que participaram dessa operação na região do Canguçu, aqui na divisa entre o Goiás, Tocantins e o Mato Grosso, onde as pessoas tinham ali armas que derrubavam helicópteros. Né? Então, quem combate esse armamento? Né? Então, assim, parece-me que existe aí um
dois pesos, duas medidas. Então, assim, outros ministérios que acabam parecendo uma série, né, de um pastelão italiano, né, que aquela coisa que não vai. Né? Então, eu acho que assim, o governo ele precisa parar, respirar, estabelecer um norte, políticas públicas que realmente vão de encontro ao que a sociedade quer, que é o Brasil melhor, um Brasil com certeza digno. Pois é, deputado, nós temos um presidente que já gastou tudo que tinha que gastar em menos de 6 meses de governo, trazendo aí para o povo brasileiro uma insatisfação gigantesca. Tudo bem que tem um pode ganhar, o outro pode perder, cada dia é de um, mas nós vemos que eles estão numa tomada de poder muito grande, estão desarmando a polícia, estão armando bandidos, e toda a pergunta que o brasileiro quer saber, o que esse parlamento pode fazer para parar com isso, deputado? O que dentro a oposição pode fazer para que... Como assim? Porque, vamos falar, a base do governo, eles sempre gritaram muito. Eles gritam muito, eles vão lá, entram com requerimento, eles entram com processo, e vou processar, e vou fazer. E a nossa base, a base de oposição? Olha, o parlamento, a oposição aqui na Câmara, ela é muito atuante. Né? Eu acredito que nós, agora, só nessa pequena, são 6 meses, né? 6 meses da atual gestão do governo federal, nós temos acho que 3 ou 4 pedidos de impeachment protocolados aqui na Câmara. Então, se a gente for ver bem, retornar ao passado, fazendo aí uma timeline reversa aí, do Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, nós nunca teríamos assinaturas para fazer um pedido de impeachment do jeito que foi feito em menos de 6 meses, da quantidade que foi. Então, o parlamento, né, a casa, a Câmara, ela está se movimentando sim. Isso que o povo quer Né? saber. Ela está se movimentando sim, ela busca, dentro dos parâmetros legais, né, estabelecer, né, essa oposição de maneira a poder tentar aí chamar a responsabilidade da atual gestão, mas parece-me que isso tão pouco importa, né? Mas nós iremos continuar assim, né, dentro do nosso posicionamento, dentro do posicionamento da oposição, como eu disse, uma posição séria, uma posição firme, uma posição que realmente traga resultados à sociedade brasileira. E aqui eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar contigo também, os nossos amigos aí da internet que nos acompanharam, e dizer que estamos à disposição aqui na casa, aprendendo a cada dia, né, e buscando aí trabalhar da melhor maneira possível ao povo brasileiro. Então, para a gente fechar, deputado, eu quero que o senhor envie uma mensagem para todos esses que estão aqui nos acompanhando, que depois ainda vão ver essa nossa reportagem. Eu que quero agradecer essa oportunidade, conhecer o senhor, saber que realmente o senhor é um grande homem, a sua história de vida. É bom que isso sirva para você, que às vezes, eu não consigo, eu não faço, eu não posso. Então, o deputado veio de uma história bem pesada para hoje chegar aqui nessa vitória, e é o que o povo brasileiro espera. Um homem aguerrido, um homem honesto, um homem que nos traga segurança para todo o povo que espera do senhor e de outros parlamentares. Então, eu peço para a gente fechar, que o senhor dê uma palavra de força e de esperança para esse povo que nos assiste. Eu acho que assim, a grande mensagem que nós temos que deixar para o nosso povo brasileiro é justamente essa, né? Não existe impossível, pessoal. O impossível é apenas uma opinião, não é um fato. Né? Era impossível, né, um menino pobre lá das ruas do bairro Jardim Glória entrar aí num concurso vestibular e chegar ao posto máximo de uma instituição, quase 200 anos de existência, de um Estado muito conservador e muito pujante da nação brasileira. Né? E isso realmente nós provamos que era apenas uma opinião, não é um fato. Era impossível esse mesmo comandante-geral, coronel, ser eleito deputado federal e estar numa cadeira aqui no Parlamento brasileiro. Isso também é um fato, foi uma opinião, não foi um fato. O fato é que estamos aqui. É impossível o Brasil melhorar, não sei o quê. É uma opinião, né? E nós vamos provar no futuro bem próximo que isso é um fato, né? E a história já mostrou isso, né? Nada dura para sempre, nada é tão bom que dure para sempre, né? Então, nada é tão ruim que dure para sempre. Então, eu acredito que nós estamos passando uma fase,
essa fase é a fase da resistência, da resiliência, e a gente conta com cada brasileiro também que torça por nós, né? As pessoas, né, que acreditam em Deus, que continuem orando, né, por nós aqui, pelas autoridades brasileiras, para algumas, né, que coloquem juízo na cabeça, tomem o rumo certo, para outras que acordem cada dia mais motivadas, com mais força de defender o povo. Deputado, nós agradecemos, nós do canal GNSC e Web TV, estamos aqui direto do gabinete do deputado Coronel Assis. Tivemos o prazer de entrevistá-lo, de conhecer a sua história, e nós estaremos sempre à sua disposição, deputado. Estou muito emocionada, estou muito feliz por o senhor ter me recebido. Gente, eu agradeço a vocês, peço que vocês compartilhem. Cadê as mãozinhas, cadê os likes? Para que mais e mais pessoas saibam quem são os nossos deputados, os parlamentares da base da oposição que realmente trabalham aqui pelo Brasil. Aqui é Fátima Montenegro, direto para o canal GNSC Web TV. Tchau, gente! Um abraço. Deputado. Obrigado mais uma Obrigada, vez. deputado. Parabéns, deputado. Nossa, seu gabinete é lindo. Até parece. É lindo. Gente, muito legal. Vocês... Então tá, gente. Tchau.